Bom dia, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vim falar sobre o Sefer Dvarim, o último dos 5 livros da Torá. Os primeiros livros da Torá têm uma abrangência histórica desde a criação do mundo, passando pelas primeiras gerações, pelo dilúvio, pela Torre de Babel, culminando com a vida dos patriarcas, depois a descida do povo de Israel ao Egito, o Êxodos, a travessia no deserto, com a liderança do Moshe, nosso grande mestre, e se finaliza esse período de milhares de anos com um mês, ou seja, exatamente 36 dias, os últimos dias da vida do nosso maior mestre, que é Moshe Rabbeinu. E aí começa o livro de Dvarim. Os primeiros 5 livros foram a revelação de Deus diretamente. Hashem ditava na travessia dos 40 anos o texto bíblico do Pentateuco e Moshe ia compilando na Torá, no pergaminho manuscrito. O último livro da Torá, Moshe começa a falar na primeira pessoa. Na verdade, ele está tendo uma inspiração profética, mas ele está tão elevado, que ele não tem mais personalidade pessoal. Ele fala em primeira pessoa, mas é Deus falando pelas palavras dele, por sua própria boca. Moshe está num nível total de autoanulação em relação a Deus. Os outros profetas, a exemplo de Moshe, também começam a orientar o povo de Israel na primeira pessoa. Moshe está preparando o povo de Israel para adentrar a terra prometida. E ele começa a revisar toda a Torá. Por isso, o último livro da Torá, ele é chamado, além de Deuteronômio em português, o Sefer Dvarim em hebraico, ele é chamado também de Mishneh Torá, uma vice-Torá ou uma revisão de toda a Torá. As mitzvot da Torá são revisadas e Moshe ainda acrescenta novas mitzvot, amando de Deus, e esclarece certos assuntos, e ele está dando as suas últimas orientações. Ele começa a se expressar no texto desse último livro, no Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês de Shvat. E o livro tem a abrangência de 36 dias até os 6 de Adar. Moshe Rabbeinu viria a falecer no dia 7 de Adar, no dia posterior. E Moshe Rabbeinu, ele fecha com chave de ouro toda a sua atuação como o maior líder de todos os tempos, preparando a nova geração para a conquista da terra. O verdadeiro líder, ele tem a obrigação e a responsabilidade de orientar o seu povo liderado até o último momento, dando as últimas instruções para entrar na terra prometida. Aliás, além do motivo oficial de Moshe Rabbeinu não ter entrado na terra de Israel, pelo simples fato de ter golpeado com seu cajado a pedra, em vez de ter falado com ela, com a rocha, para fazer brotar novamente a água do poço de Miriam, Hashem fala, Deus se expressa que Moshe deixou de santificar o nome divino perante o povo de Israel. Dizem nossos sábios que Moshe estava comprometido com aquela geração em relação à qual os
corpos foram tombados no deserto e pereceu no deserto por conta das suas falhas, particularmente aquela desconfiança generalizada com o episódio dos delegados que foram espionar a terra e acabaram falando mal da terra, né? Dos 12 delegados, 10 falaram mal. Então, Moshe Rabbeinu tinha um compromisso maior. O apelido de Moshe, aliás, um dos seus títulos, é Pastor Fiel. Esse nome é tão forte, Pastor Fiel, que acaba emprestando o título de um dos capítulos do sagrado livro do Zohar, em aramaico, Re'eya Meheimna, que significa Ro'e Ne'eman em hebraico, pastor fiel. Moshe Rabbeinu é o verdadeiro líder. Ele não abandona o povo de Israel em nenhum momento. E Hashem decidiu que o verdadeiro líder ia ficar junto com seus liderados fora da terra de Israel, aqueles que tombaram e pereceram no deserto e ali foram enterrados. Futuramente, segundo a tradição talmúdica do Midrash, segundo os nossos sábios, Mashiach vai liderar aqueles que ressuscitarem dentro da terra de Israel. Todos vão ressuscitar dentro da terra de Israel, mas aqueles cujos corpos estão enterrados na terra sagrada, na Holy Land. Mashiach vai orientá-los. E Moshe Rabbeinu, pelo fato de ter sido enterrado fora da terra de Israel, no monte Nebo, Har Nebo, vai liderar todos os judeus e, por extensão, todos aqueles seres humanos que merecerem uma parte no mundo vindouro após a ressurreição, que foram enterrados fora da terra de Israel. O trabalho de Moshe continua, porque Moshe não é um líder pontual. Moshe não é o líder de uma única geração. A liderança de Moshe é tão grande que ela transcende, ela extravasa os limites do tempo e espaço. Conforme o Zohar, principal obra da Kabbalah, quando Moshe faleceu, a sua alma teve uma expansão e uma faísca de Moshe adentrou cada qual dos indivíduos membros do povo de Israel e cada monoteísta que se ligou ao verdadeiro Deus em todas as gerações. Moshe está presente, pelo menos, em uma faísca da sua alma dentro de nós. E cada líder de cada geração tem concentradamente uma maior espiritualidade proveniente da expansão da alma do próprio Moshe. Particularmente o último líder da geração, o último soberano, herdeiro da glória da casa real do rei David, que é o próprio Mashiach. Na figura do Mashiach, na espiritualidade do Mashiach, há uma grande concentração da espiritualidade do próprio Moshe. Moshe, que se expressa nesse livro de Dvarim como totalmente anulado perante Deus, a ponto de se referir à visão profética de Deus na primeira pessoa, nos dá a entender claramente que Moshe sai de cena e quem fala por meio das palavras, da boca, dos lábios articulados, das palavras balbuciadas pela fala de Moshe, é o próprio Criador do mundo, é o divino. Mas é algo perigoso nos retratarmos a um profeta como falando em nome de Deus, como de fato todos os profetas o fizeram, na primeira pessoa. Então Deus já providenciou que o último paradeiro de Moshe, o Monte Nebo, não fosse conhecida a localização exata da sepultura de Moshe, porque o homem que mais próximo de Deus chegou
numa geração onde a idolatria era incontida, irresistível e quase que generalizada, poderiam fatalmente confundir o ser humano que mais próximo de Deus chegou, Deus nos livre, com a própria divindade. Então Deus a providenciou que não soubessem o paradeiro de Moshe e não seria de forma alguma, não fosse objeto de culto, Deus os livre. Mas Moshe é a maior liderança de todos os tempos, a ponto de inspirar numa irradiação da sua alma, dentro do próprio Mashiach, a maior liderança de todos os tempos, que haverá de surgir com a tão iminente redenção a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.